Voltada para o advogado. Ainda tem advogado que vê o computador como uma máquina estranha, né? E quando nós percorremos os escritórios dos advogados mais humildes, por incrível que pareça, existe um computador lá antigo, mas só por compor a sala, e o advogado trabalhando ainda numa máquina Hamilton ou coisa parecida. Essa é a realidade triste, mas é uma realidade ainda da advocacia alagoana. E que tem que acabar definitivamente, porque os juizados já estão digitalizados, né? E a tendência daqui a mais 3 anos é que todo o Poder Judiciário esteja usando esse processo. Daí a gente não tem para onde correr, a gente tem que fazer todos os esforços para capacitar o advogado e que dá condições de ele ter pelo menos um computador em casa. E como seria? Nós pretendemos, na próxima gestão da Ordem, dar um foco todo especial na inclusão digital e na digitalização, inclusive, de todo o nosso material. Um problema hoje que a OAB vive, de não estar já em plena digitalização, por causa especificamente do custo. A Ordem passa por sérias dificuldades financeiras, apesar de que nessa gestão nós tenhamos saído de um patamar histórico de 50% de inadimplência. Hoje, antes do processo, da abertura do processo eleitoral, nós já tínhamos reduzido para 30% só, o que fortalece o nosso caixa, mas como as carências ainda são muito grandes, né, isso ainda há um desequilíbrio. Mas é o foco, pelo menos, da próxima gestão que nós vamos fazer aqui na Ordem. Nós temos que viabilizar isso para, inclusive, dar ao advogado a condição de receber melhor o seu cliente. E por aí você veja um ponto específico. Nós tínhamos aqui a Sala Santo Ivo, que era uma coisa terrível, né? E os valores que os advogados cobravam, até pelas próprias instalações, eram coisas muito baixas. Eles estiveram conosco recentemente, depois da reforma que nós fizemos, e agradecendo, porque com isso o poderio econômico deles aumentou. Até o visual da nova Sala Santo Ivo fez com que a clientela dos advogados que lá labutam melhorasse. Então, esse é o caminho, né? Olha, os benefícios são imensos. Agilidade, rapidez. Os riscos é de que o advogado desidioso, né, perdendo o seu prazo, não tem como dar o jeitinho, que já era uma prática de muitos anos. Mas só vejo vantagem na digitalização e na informatização do judiciário como um todo. O direito digital é um direito que ainda não está bem determinado nem delineado. Tanto que há uma proposta da OAB de Alagoas, eu acho que será a primeira OAB a propor ao Conselho Federal a inclusão nos cursos universitários, obrigatório, o direito digital, que é uma coisa que a gente precisa começar a atuar, porque é o hoje, não é mais o amanhã. O direito digital é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque já envolve o dia a dia de qualquer advogado. Mas o que a gente vê é que o ambiente digital faz com que hoje interfira na vida de todos, não só para o bem, mas muito para o mal. E isso precisa ser, o advogado precisa estar diante dessa situação bem fundamentada para poder indicar e agir em nome de seus clientes. O que, na verdade, nós temos que começar a analisar muito com essa digitalização e com o processo de informatização é que hoje o colar, recortar e colar é muito fácil. E aí a gente precisa ter o cuidado de não estar invadindo os direitos de outros para poder ir levando o conhecimento de outros como se fosse seu, né? Mas fora disso, eu acho que a tendência é haver uma melhoria, inclusive, do material a ser trabalhado. Eu questiono muito essa questão de poder discricionário.
né? Eu acho que no serviço público, como no julgar, a discricionariedade é muito relativa. O poder discricionário do juiz existe no momento que ele julga o que ele tem que julgar, a escolha que ele tem que fazer. Mas o direito é um só, né? E por isso deve ser aplicado. Quanto a se isso pode interferir no seu dia a dia, eu acho que não. Eu acho que o decidir tem que ficar bem resguardado. Agora, o que a gente espera é que sempre que seja decidido, não tenha ações extras que possa mudar o bom entendimento. Daí porque a gente tem que primar muito é pelo caráter do magistrado, como o caráter das partes que estão litigando. Na verdade, nós já estamos com a nova carteira, ela já vem com um chip. Esse chip você já coloca a sua assinatura digital, mas ainda não está tendo aplicabilidade aqui, já que o Projude estabeleceu senha, a Justiça Federal também tem um modelo de senhas e que ainda nós não estamos utilizando a nossa verdadeira senha digital na sua integralidade. Mas também é coisa para poucos dias. A Ordem tem feito esse contato com o Poder Judiciário para definitivamente. Nós estamos hoje vivendo um novo momento para a advocacia alagoana e para a OAB especificamente, que é a possibilidade de termos um novo prédio. Com esse novo prédio, certamente virá a modernidade que tanto buscamos. E não será permitido que a gente saia desse prédio histórico, levando para uma OAB moderna uma realidade antiga. Certamente essa digitalização, que quase não sai, vem agora de forma firme para o novo prédio da OAB. A ESA, ela passou por um momento de planejamento e agora ela começa a dar os primeiros passos com os cursos de pós-graduação que estão sendo ofertados aos advogados. E, se Deus quiser, na próxima gestão, ela terá prioridade não só pelo novo prédio, onde terá um andar só para ela, e ficará à sua disposição um auditório e salas de aula, com toda a estrutura para o seu funcionamento, como também pelos cursos de especialização, mestrados que já estão sendo desenvolvidos com as faculdades aqui de Alagoas, o que vai fazer com que o advogado não tenha mais como se queixar de falta de capacitação. Agora, um ponto é fundamental, nós precisamos fazer com que o advogado tenha consciência de que há necessidade constante de se manter atualizado, porque os poucos eventos que nós realizamos aqui, o que manteve uma boa presença de público foram os estudantes. O advogado, principalmente o advogado mais da faixa intermediária, eu acho que já se sente um pouco dono de si e acha que não precisa melhorar. Quando o dia a dia nosso atual faz com que a gente cada vez mais esteja apto a desenvolver um bom trabalho, passa necessariamente por uma capacitação forte, e isso a ESA trará para o advogado alagoano nos próximos anos.